quero aqui, em meu nome, em nome do Projeto Sermente, agradecer vocês que nos escutam e que nos dão atenção, na realidade, que participam conosco. O objetivo é esse, é mais ouvi-los do que falar, que nós queremos a participação de vocês para que possamos desenvolver aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, que Deus abençoe o nosso bate-papo. É isso aí, Glauber. Muito bem. Eu queria agradecer também. Eu vi vários comentários bem legais, assim, do que a gente estava fazendo, sabe? Muita gente me mandou mensagem, falou que acha que é uma boa proposta, uma boa ideia. E eu tô feliz, acho que realmente tem gente precisando conversar. Teve gente que me perguntou se tem como mandar de maneira oculta, né? Anônima, sem se identificar. Sei que a gente vai pensar num jeito também, se alguém quiser conversar, mas que aqui nosso objetivo não é julgar o que está acontecendo, é tentar ajudar todo mundo, escutar todo mundo, entender o que está acontecendo, né? E Sim, o princípio da confidencialidade, caso seja necessário, ele vai ser observado, né? Até porque essa é uma característica nossa, né? Ao ouvir pessoas, né? Os pastores têm esse cuidado. Então, com certeza, isso não vai ser um problema, né? Eu quero só aqui corroborar com Glauber que realmente as pessoas se inclinaram, né, alegres pelo trabalho que está se iniciando. Existem vários trabalhos parecidos, mas nós queremos que o nosso não seja melhor ou pior, mas que nós sejamos diferentes naquilo que se refere à participação de quem nos ouve. Então, o nosso desejo é responder às suas perguntas, é discutir os seus anseios, entendendo que esse é um espaço importante para que a gente tente compreender por que que alguns estão saindo da igreja, estão se afastando da igreja, ou sei lá, agora o pessoal chama de desigrejados, né? Ou estão escolhendo essa, vamos dizer assim, essa ausência de compromisso com determinado espaço de adoração. Eles estão quicando, né, em vários lugar pro outro. espaços, cada um dia está num lugar, enfim. A ideia é que nós, no bate-papo, consigamos entender o que e por que isso está acontecendo. Tudo Parece bem. que você tinha uns dados aí, né, Deixa eu Glauco? começar com os dados aqui que eu acho que podem ser úteis para nossa conversa. Então, primeiro, a pesquisa Atlas Intel do ano passado, 2025, aquela que fala sobre a pesquisa de confiança nas instituições, quem Uhum. confia no judiciário, quem confia no exército e tudo mais, que trouxe algumas surpresas. Mas uma das surpresas é porque 73% dos brasileiros não confiam na igreja evangélica, segundo essa pesquisa. Ou seja, aqui tem um monte de evangélico que não confia na igreja evangélica, né? Olha que coisa interessante, né? Há pouco nós tínhamos instituições como as Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal, as igrejas, né? Como instituições sólidas na opinião pública, independente da conceituação que se dê ao meio de pesquisa, né? Porque quando você lê uma pesquisa dessa, os que não querem discutir o assunto, a primeira coisa que eles vão questionar é a validação do instrumento de pesquisa, a agência que fez, eles vão questionar a fonte, né, a referência. Mas não é, o problema não é a fonte, o problema é que realmente nós estamos vivendo numa sociedade que tem perdido em instituições outrora extremamente confiáveis, né, a sua confiança. E no nosso caso, no que se refere à igreja, isso precisa ser discutido. Nós precisamos entender o porquê de fato nós estamos inseridos dentro de um contexto de uma igreja e, como nós conversávamos há uns dias, e por que que aquela igreja está inserida dentro daquele contexto de sociedade, do local onde ela existe. Porque aí realmente nós seremos úteis, né, nas mãos do Senhor e não estaremos enterrando o talento que Ele nos concedeu, né? Eu penso por aí. Eu acho que a dificuldade aqui é porque a gente viu uma igreja que tinha um respeito grande, como essas outras instituições que você falou, e agora a gente está ali no nível do Congresso Nacional, que historicamente tem sido uma instituição que não é muito bem confiável para os brasileiros. E a gente está ali parelho com eles. Então, mesmo que você discorde, tem que tentar entender o que está acontecendo, o que que faz mesmas pessoas que falam tão mal do Congresso Nacional do Brasil, que não veem como confiável, enxergam do mesmo jeito a igreja evangélica. E aqui a Igreja Católica Romana está na frente da Igreja Evangélica em questão de confiança. E eu acho que existe um medo de se envolver com essa igreja ou de não saber exatamente o que vai acontecer quando você se envolver com essa igreja. Então, claro, se você fala de 73%, você está dizendo que tem evangélico, membro de igreja, que não confia na própria igreja, que tem um Sim. pouco de receio de se envolver demais, porque não sabe o que vai acontecer. Você com certeza teve essa chance também, eu tive a chance de ir como pastor para o interior, e o tipo de respeito que se tinha pelo pastor, sabe? Pela figura do pastor. Assim, o pastor vai chegar. Eu tenho uma tia que, quando eu
ia pra casa dela, ela falava assim, não vou falar palavrão agora porque tem um pastor aqui, não vou falar, sabe? O tipo de respeito que se tinha pelo pastor, agora cada vez mais parece que tá acabando. Eu tenho ouvido pastores contarem que, eu sou pastor, não consigo crédito, não consigo isso, não consigo aquilo. E eu acho que tem muito de, por que que eles estão fazendo isso? Mas será que não tem algo de verdade nisso, sabe? Será que no meio disso não tem uma razão por que que as pessoas estão deixando de confiar na igreja? É. Na minha opinião, não importa o que esteja acontecendo, de toda sorte precisa ser discutido. Nós precisamos encarar isso como um fato, uma realidade. Há exemplos de tantos outros, né? Nós temos tido um crescimento assustador entre evangélicos e, quiçá, entre pastores com autoextermínio, pastores se suicidando. Então, nós temos que discutir isso e não tão somente transferir, que é o que a gente faz com muita, na minha opinião, irresponsabilidade, transferir a culpa, a responsabilidade para aquele que se afasta, para aquele que tira a própria vida. Porque eu chamo isso de síndrome de Pilatos, né? Todas as vezes que alguém lava as mãos tendo a responsabilidade para enfrentar o problema e tentar solucioná-lo, para mim ele está repercutindo a existência de Pilatos, né, hoje no contexto do qual ele é responsável para poder discutir, debater. E eu não entendo por que as pessoas têm medo de debater e discutir a verdade. Eu fico vendo os exemplos de Jesus. Jesus, em momento nenhum, ele se omitiu de discutir, debater aquilo que ele defendia e construía no mundo. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele fugiu de qualquer tipo de debate, né? Muito pelo contrário, ele fazia questão de estar presente neles. E nós temos fugido do debate. Né? Fugido do debate de sorte, até que temos nos apresentado de uma maneira arrogante, né, de entender que aquilo que já está estabelecido no nosso entendimento é verdade, é absoluto, é inerrante e não pode ser mexido e pronto. Né? Eu não vejo assim. É óbvio que eu não estou falando de uma ditadura, de um relativismo, eu estou falando da incapacidade que muitos, que talvez, na minha opinião, seja uma causa, né, desse afastamento e o descrédito das igrejas, da incapacidade de muitos em estarem abertos para ouvir, discutir e entender que existem, de fato, pontos que não são absolutos, são relativos, e em sendo relativos, eu posso discutir com alguém, e se o argumento do outro for melhor que o meu e estiver fundamentado naquilo que eu considero como absoluto, por que não mudar? E Por que não já começar a fazer coisas diferentes? mesmo que a pessoa esteja errada, escutar e entender o que é que Sim, aconteceu, né? Por que sim, desse erro? sim, Às vezes não é tão simples assim. sim. E entender, né? Lógico que tem esse outro lado, né? Entender o que a pessoa está compreendendo, porque da mesma sorte que ela pode alterar o meu absolutismo equivocado, eu posso alterar o absolutismo equivocado dela, né? O problema é que quando eu vou para uma discussão e já vou com a discussão com meus pressupostos estabelecidos, eu não vou para a discussão para poder ouvir. Eu vou para a discussão para ganhar a discussão. E se eu perder a discussão, eu vou focar vamos dizer assim, num posicionamento em que eu vou me omitir de dar continuidade, não vou mais discutir aquele assunto, vou rechaçá-lo, vou colocá-lo como um problema, e todas as vezes que ele vier à tona novamente, eu já saio chutando o balde dizendo, não vamos nem discutir isso. E hoje nós temos inúmeros assuntos a serem discutidos. E na minha opinião, a igreja, para essas pessoas, né, que têm perdido a confiança, algumas têm deixado a igreja, tem fechado portas no processo de discussão, no processo de darem espaço para que as pessoas sejam ouvidas, né, e possam ser dirigidas de acordo com o evangelho e não de acordo com o que A, B, C ou D pensam, né? Nós precisamos voltar a dirigir pessoas, dirigir no sentido de orientar, de discutir, de ouvir, com base no Evangelho, tendo como referência o Evangelho e não pessoas. E eu penso que um dos grandes senões para deixar com que a igreja esteja perdendo essa confiabilidade é porque muitos de nós têm se colocado como referencial. Então eu penso isso, eu acho isso, eu no seu lugar faria desse jeito e o Evangelho está guardado distante desse seu jeito Isso. de ser, desse seu falar, e aí a pessoa não concorda com o seu jeito de ser, com o seu falar, e aí ela não vai caminhar com você, ela não vai mais querer te ouvir, ela não vai mais se expor para você. E no dia que ela é entrevistada e sai uma pergunta dessa, ela lembra de quem? De você que não a escuta. E aí ela diz que não confia na igreja. Na realidade, ela não confia Você. naquela pessoa que está dirigindo aquela igreja, porque a igreja sempre vai ser confiável, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então. Eu sei que essas pesquisas elas têm uma dificuldade para mim,
geralmente ela vem igreja evangélica como um termo muito amplo, sabe? Amplo, né? Então, agora as pesquisas têm trazido alguma divisão entre igreja católica romana e igreja evangélica, tem algumas aí que eu nem sei em qual que entra, sei lá, Testemunho de Jeová, onde que eles colocam quando eles fazem esse tipo de pesquisa. Mas, geralmente, quando você fala de alguém de uma igreja reformada, por exemplo, aqui no Brasil, e fala dessa situação, eles falam assim, não, o que está fazendo as pessoas pararem de crer na igreja, o que está fazendo as pessoas pararem de confiar nessa instituição, são igrejas neopentecostais, são outras igrejas. É sempre um problema do outro. E aí eles Sim. falam, porque aquele lá não paga e tal. Tendo conhecimento das igrejas reformadas também, você acha que isso só acontece fora? Você acha que isso também acontece na igreja reformada? Como que você enxerga isso? É, isso é muito óbvio, né? Há pouco eu conversava com um pastor e perguntava para ele, de 0 a 10, qual era o nosso nível de arrogância. E aí ele ficou rindo. Eu falei, não ri não, porque eu estou falando sério. Aí ele falou, por quê, José? Eu falei, é porque você já percebeu, os púlpitos de todas as igrejas estão abarrotados de pastores reformados pregando. Não importa qual seja a igreja. Mas os nossos púlpitos reformados não contemplam a presença desses pastores que nos convidam para pregar nas suas igrejas. Ou seja, nós temos um posicionamento onde aqui está certo e lá está errado. E detalhe, ainda chegamos num ponto de nos aproximarmos e, na minha opinião, e já batendo na porta, e em outros momentos as portas já estão abertas, de sermos uma seita. Porque nós credenciamos essa questão, em que pese ser fundamental, mas de ser reformado como condição sine qua non para estar salvo. E a gente sabe que isso não é verdade. Uma teologia reformada, ela traz um jeito de viver mais consciente, mais equilibrado, mais leve. Então, uma boa teologia faz com que você caminhe no evangelho, na palavra de Deus, de uma maneira mais consciente, mais palpável, mais tangível, né? Mas isso não significa dizer que os nossos irmãos que não têm esse conhecimento, eles estejam destituídos ou desprovidos da graça, da salvação, da eternidade com Deus. Então eu penso que esse é um dos problemas dentro do contexto reformado que tem feito com que algumas pessoas, se apresentando enquanto arrogantes, tenham perdido a confiabilidade ou na melhor, né? Eu ia citar um nome aqui, mas eu estou tomando cuidado para não citar nomes. Seria até positivo, mas eu não vou citar. Uma vez um grande pastor, amado, e de muitos pastores, ele falou para mim assim, Josiel, quando você... Eu estava no seminário ainda, ele falou assim, quando você estiver desenvolvendo seu ministério, sempre construa o direito de ser ouvido. Se esmere nisso. Faça com que as pessoas desejem conversar com você porque você construiu na vida delas o direito de ser ouvido. E eu penso que o que está acontecendo é isso. A arrogância tem feito com que pessoas se calem. As pessoas hoje sequer têm coragem de fazer uma pergunta na escola dominical devido à preocupação de exposição do seu desconhecimento. Ninguém levanta mais o dedo e fala assim, pastor, mas eu não concordo com isso. Eu não entendi, né? Eu não entendi, ele tem medo de se expor. E é lógico que isso também é um construto social, né? Hoje na sociedade nós estamos aí construindo pessoas que elas têm uma vergonha imensa de se apresentarem como equivocadas nas suas opiniões. E é o que aqui a gente está tentando desconstruir, né? Querendo que nós sejamos equivocados no primeiro plano Pronto. e vocês também possam vir com seus equívocos ou não e possam corrigir os nossos equívocos. A ideia é esse espaço de discussão que nós perdemos, né? E eu não sei por que perdemos. Talvez seja isso, nós chegamos num ponto tal de uma construção reformada, onde nós entendemos que, olha, já sabemos de tudo, está fechado aqui, fechamos o cânon reformado. E aí, fechado em cima disso, nós não precisamos saber de mais nada, basta seguir desse jeito que você vai para o céu. E aí eu me indisponho muito com isso, porque o ladrão da cruz, ele não sabia nem quem era nenhum autor reformado, ele mal sabia quem era Jesus, mas o Espírito Santo revelou Cristo a ele e ele está no céu. Eu quero crer que hoje nós precisamos justamente disso, de entender que em determinadas igrejas o evangelho realmente é um problema para a religião que se professa ali dentro. E se nós não tomarmos cuidado, o evangelho vai ser um problema para a religiosidade, ou para a religião, ou para a reforma, ou para qualquer outro nome que nós queiramos dar, porque o evangelho ele sempre vai ser o evangelho. O que não vai passar, o que não vai mudar, o que é inerrante é o evangelho, é a palavra de Deus. O resto, tudo pode sofrer alteração. Eu quero voltar em algumas coisas que você falou, mas antes deixa eu dar um exemplo, citando um nome que eu acho que vai ser legal, que vai ajudar a entender o que a gente quer dizer quando fala que o reformado é muito arrogante.
Tem um professor lá no Canadá, ele é um acadêmico brilhante, chama James K. Smith. Ele escreveu vários livros de filosofia, é um acadêmico assim. Ele tem um livro que chama Pensando em Línguas. Ele, o livro dele é para mostrar qual é o valor do movimento pentecostal para a filosofia cristã. E é interessante porque ele é professor no Calvin College, ele é muito famoso entre os reformados, e quando ele fala que ele é pentecostal, todo mundo fica meio assustado com ele, assim. E ele fala que ele sofre porque as pessoas não acreditam, as pessoas acham que ele tá brincando. E ele fala, pois eu vou numa igreja que nenhum dos reformados iriam, eles iam rir de mim se eles estivessem na igreja, mas eu vou lá, porque eu entendo que Deus me chamou para estar lá. E ele fala que existe uma ideia tão clara de que quem é inteligente, de que quem é estudioso não pode ser pentecostal, que ele sofre porque as pessoas não acreditam que ele pode ser pentecostal, apesar de ser inteligente, ser reconhecido como alguém. E eu acho que essa dificuldade faz com que a igreja reformada, e eu acho que muitas igrejas tradicionais, não consigam enxergar os próprios problemas. Porque ela enxerga sempre no outro. Então é assim, eu escuto muito pastor falando assim, eu vou lá não sei aonde comprar um negócio e não dá pra comprar a prazo porque eu sou pastor e eles não querem dar crédito pra pastor. Mas isso é culpa dos neopentecostais que não pagam? Será? Será que são só neopentecostais que não pagam? Ou assim, porque tem gente saindo das igrejas. Estão saindo da igreja. Mas o jovem sai da igreja. É porque ele vai para a igreja neopentecostal, não prega a verdade e ele sai. Será? Porque eu conheço muitos amigos que deixaram igrejas reformadas. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para isso não impedir a gente de enxergar os nossos próprias dificuldades. Porque se a gente não consegue enxergar, a gente não consegue tratar. E é muito interessante que você diz que o jovem que está fora da igreja, ele saiu da igreja neopentecostal porque vê esses problemas. Mas quando você olha para uma igreja reformada e olha para uma igreja pentecostal, pelo menos no senso comum, tem mais pessoas lá dentro do que aqui. Então, essas são só manifestações protetivas, né, na minha opinião, em que, repito, em que as pessoas não estão dispostas a discutir o assunto. Você foi lá no Calvin College, mas eu volto aqui para falar do Brasil. Repito, não vou falar nome, né? Mas nós temos agora, nesses dias, né, nesse exato momento, um pastor reformado, conhecidíssimo, e ele, de uns meses ou talvez anos para cá, ele vem aceitando o convite de pregar em igrejas pentecostais e ele está sofrendo por conta disso. Sofrendo porque ele é um reformado que prega em igrejas pentecostais. Eu fico pensando, o que significa isso? Em que base as pessoas que defendem esse tipo de comportamento, né, possuem em suas vidas, a não ser um denominacionalismo arrogante? Eu sou sincero aqui, eu sou pastor presbiteriano, né? E uma vez disseram, né, que eu não poderia pregar em cultos ecumênicos. Isso já tem um tempo, né? Eu nem me dei o trabalho de ler se existe um digesto com relação a isso, mas me disseram que tinha um digesto. Enfim, eu sei que eu peguei e liguei para uma autoridade da igreja e perguntei para ela, me diz uma coisa, existe algum lugar na Bíblia que diga que existe um espaço nesse planeta onde eu não possa pregar o evangelho? E ele falou, não, José, não existe. Eu falei, então tá bom. Por que você está perguntando isso? Não, não, não. Só quero saber se existe um lugar que eu não possa pregar o evangelho. Não existe lugar que eu não possa pregar o evangelho. É óbvio que eu não vou fazer uma reunião ecumênica, mas se eu sou convidado para pregar num espaço ecumênico, eu vou lá levar a palavra, falar do amor de Deus, falar aquilo que Cristo tem feito na minha vida e o que Ele quer que aquelas pessoas percebam que Ele está fazendo na vida delas também. Isso não tem lugar para você deixar de fazer. Mas, voltando, a nossa arrogância estabeleceu inclusive isso, que existem espaços que você não deve ir pregar o evangelho. Por quê? Para não se misturar. O reverendo sem nome, ele inclusive colocou um texto muito bonito, já é antigo, de que uma das nossas dificuldades de desenvolvimento é justamente isso, o medo de parecer com. O medo de parecer com, eu deixo de fazer o que a palavra determina que eu faça. Né? E aí nós vivemos dentro de um mundo onde eu falei no nosso último bate-papo, né? Onde o eufemismo, né, o politicamente correto, tem sido uma tônica. Nós não enxergamos hoje mais nas igrejas a pregação com relação ao confronto, a falar do pecado, a falar da necessidade de você compreender que Deus está te forjando, te transformando, né? Ontem eu preguei sobre isso em uma igreja que eu fui convidado, pentecostal, e hoje eu estava recebendo manifestações dos irmãos lá da igreja, e eu preguei justamente o evangelho. Eu falei, olha, Tiago diz que o sofrimento, a dor, a luta, a forja é para aprimorar e fazer você um crente de caráter, né? Um servo de Deus, a imagem de Deus. E aí se você pegar o Scott Midnight, né, ele no livro Paulo, o Pastor, ele diz isso. Ele fala que
Nós falamos muito da cristologia, do cristocêntrico, tá tudo do lado de fora, mas nós não falamos do Cristo formado, aquele que está em nós e que nos modifica e nos faz esse cristoforme, ou seja, a manifestação do existir de Cristo em nós. Ou seja, que é o Evangelho. Eu dizer para as pessoas o que Jesus fez na minha vida é eu apresentar as boas novas, ou seja, eu apresento as boas novas que aconteceu primeiro comigo, para dizer para aquela pessoa, olha, isso pode acontecer com você se for da vontade de Deus, né? E eu acho que a gente perdeu essa mão em algum momento para que essas pessoas estejam dizendo isso, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a igreja continua no seu patamar de credibilidade. Se nós perguntarmos, fizermos a pergunta certa, sairmos às ruas e perguntarmos, você confia na igreja? E a pessoa disser que não, aí você corrige a pergunta e fala, não estou falando dos líderes da igreja, de quem está dentro da igreja, eu quero que você me diga sobre a igreja de Cristo. Você confia na igreja que tem o Senhor Jesus como o Deus daquela igreja? Com certeza nós vamos ter 100% de aprovação. Então, a discussão não está sobre a igreja de Cristo, está sobre quem dirige a igreja de Cristo na face da terra. E isso é natural, porque nós somos pecadores, não vamos encontrar ninguém perfeito, e aí as pessoas dizem isso como se fosse uma justificativa. Eu não falo isso como justificativa, eu falo isso como um projeto de mudança. Até porque Jesus nos ensina que do bom tesouro se tira boas coisas. Então, se agora eu sou bom tesouro, de mim precisam fluir coisas boas, né? Eu tenho que todo dia procurar me corrigir. Esse é um comportamento inevitável, né, e inequívoco de todo servo do Senhor. Deixa eu voltar em algumas das coisas que você falou. Você falou mais cedo que as pessoas têm dificuldade de fazer perguntas na igreja, né? Que as pessoas não têm coragem de levantar a mão. Então, uma das coisas que você falou foi que as pessoas não estão tendo coragem de perguntar. Eu acho que esse é um dos reflexos da falta de confiança que você está falando aí nos líderes. Sim. Então, se eu não confio o suficiente para levantar a mão e fazer uma pergunta, eu queria compartilhar a dificuldade minha, tá? Eu tô acompanhando a Bíblia lá e resolvi esse ano ler a Bíblia em ordem cronológica. E aí, Deixa eu interromper aqui, mas se você não pergunta, não te esqueça. Segundo essa turma, a culpa é sua, tá? Não tem nada a ver com ele, não. A culpa é sua. Você não pergunta porque você é tímido, é fraco, não tá. Entendeu? O problema é seu. Lendo a Bíblia, cheguei em Cantares. E aí, você vai ler Cantares e é confuso, é difícil, assim, sabe? E aí, se você dá uma pesquisada rápida, você vai ver, primeiro, que quase não tem sermão em Cantares. E quando tem, são ruins. É assim, é um texto específico, ou não tem um estudo grande em Cantares fácil de encontrar na internet, assim, sabe? Algo fácil. Você pega comentário de Cantares e é difícil achar um comentário acessível que traga utilidade, né? E aí eu pesquisei bastante, encontrei um especialista em Cantares legal, do Westminster Theological Seminary, e comecei a escutar um pouco sobre ele. E ele fala que uma dificuldade é que a gente entende que a Bíblia toda é útil, né? Porque a Bíblia fala isso. E aí quando a gente olha para Cantares e não consegue ver utilidade, a gente começa a inventar utilidade. Então por isso que às vezes a gente erra lá. E aí eu fiquei pensando assim, duas dificuldades que eu teria, tá? Primeiro, será que eu teria coragem de chegar numa reunião de presbitério, por exemplo, com um monte de pastores, gente que tá ali para caminhar, me ajudar, eu sou um pastor mais novo, né? Trabalhar. Levantar a mão e falar assim, gente, ao invés de discutir tudo que a gente está discutindo, tem como a gente parar um pouquinho e discutir sobre Cantares? Porque eu tô sentindo essa dificuldade. E aí eu falo, primeiro, de mim, o que eu preciso trabalhar em mim para eu ter essa coragem, e segundo, o que tem que ser trabalhado na igreja em dois aspectos. Primeiro, em questão de existir um ambiente tranquilo para a gente poder fazer esse tipo de pergunta. Eu conheço algumas pessoas que quando me perguntam coisas, não me perguntam na igreja, eu mando uma mensagem depois, porque a pessoa não tem coragem de levantar a mão. Aquilo que você fala, eu acho que é muito verdade. As pessoas têm medo de levantar a mão e falar assim, ó, tô lendo Cantares, o que isso quer dizer? Porque eu tô sentindo que isso não devia estar na Bíblia, não tá me ensinando nada. Eu tô dando esse exemplo, mas não tem muito tempo que eu tive uma pessoa que me perguntou, já aconteceu com você de você não acreditar em Deus? Tipo, um dia você acordar e falar, será que Deus existe mesmo? E eu já falo logo, sim, já aconteceu muito comigo, de tipo, será que eu tô orando ou eu tô falando comigo mesmo? E precisar orar e falar, Deus, me ajuda na minha falta de fé, porque é duro, é difícil às vezes. E eu acho que primeiro é abrir esse espaço. Eu acho que é o que a gente tá querendo. Inclusive, se você tiver dúvida, se tiver algum tema que você quer conversar, manda pra gente. Mas tem outro aspecto que eu acho que a igreja nem sempre tá preparada, é porque a gente não tá preparado pra falar, eu não sei. Eu acho que o que acontece, e eu achei muito legal o podcast que esse especialista estava falando, porque ele fala que quando a gente não sabe, a gente meio que inventa alguma coisa. Eu acho que isso, e ele, claro, não tá falando só de pastores, tá falando de todo mundo ao ler a Bíblia, mas eu acho que às vezes isso é verdade para os pastores também. Eu acho que isso também gera desconfiança, ou falta de confiança. É eu chegar e falar assim, Josiel, eu queria sua opinião sobre um assunto e você não tem ideia, você nunca leu sobre, você não sabe. E aí você pegar e ao invés de falar assim, olha, eu realmente não sei, eu preciso dar uma estudada, ou vamos procurar alguém.
você responder alguma coisa qualquer que vier na sua mente na hora, como um especialista ali forjado na hora. Então esse é um lado, como que a gente prepara a igreja. O segundo é como que a gente prepara as pessoas. Eu concordo com você que a gente não devia culpar as pessoas. Por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra gente não tirar da pessoa completa a responsabilidade de participar disso também, sabe? Eu falo de mim. Se por um lado eu não posso simplesmente, eu preciso me sentir num ambiente confiável pra eu fazer essa pergunta, por outro eu acho que eu preciso enxergar a igreja como esse ambiente. Eu não devia olhar para a igreja e ver, ter medo de fazer essa pergunta. E se eu tenho, eu devia ter um caminho para eu tratar esse medo em mim também. Será que. O que que é o pior que podem fazer comigo também? Sabe? Às vezes eu faço essa pergunta assim: por que que eu tô com medo de levantar a mão? O que que é o pior que podem fazer comigo? Podem rir de mim? Mas então, claro, eu acho que eles estão errados em rir de uma pergunta, mas eu tô errado em ter tanto medo assim de rirem de mim, sabe? Não, eles podem, sei lá, começar a me tratar como alguém que não sabe. Bom, eu acho que eles deviam me tratar, eu não sei. Deviam me tratar assim mesmo. Uhum. É, sabe, assim, será que eles vão levantar e vão bater em mim? Será que meu medo é porque vão levantar e vão bater? Porque se for, beleza, talvez eu tenha sentido. Mas se isso não é uma possibilidade, eu acho que não. Eu acho que as igrejas não é esse o pecado que elas cometem. Como que eu trato em mim o medo? Então a pergunta são dois lados. Como que a gente prepara a igreja e como que a gente prepara as pessoas para poder fazer essas perguntas? Eu vejo, começando pelas pessoas, que primeiro nós temos uma regra, né? Existe uma regra geral que, em tese, as pessoas deveriam ter essa liberdade para perguntar. Porém, há uma construção dentro da própria igreja. Quando você, no culto, a criança, o adolescente, tem uma manifestação que seja, o pai a reprime. Então ela já se constitui nesse grupo, né? Agora, hoje nós enxergamos isso, as exceções de pessoas que fazem essas perguntas porque é delas. Independente do que vão pensar, elas perguntam, elas são extrovertidas, fruto também de uma construção. O que nós não podemos é entender que todos deveriam ser assim, iguaizinhos. E aí eu preciso, enquanto igreja, aí vem para a segunda pergunta, entender essa diversidade que está sentada dentro de um universo de 200, 300 pessoas e entender que essa diversidade precisa ser assistida nas suas necessidades. E aí eu tenho, enquanto responsável por aquela instituição e responsável pela ministração do evangelho, né, eu tenho que me ocupar com isso. Eu tenho que criar as estratégias necessárias para alcançar as pessoas que não são como deveriam ser, né? Isso, na minha opinião, porque a sociedade está aí. Hoje nós temos dentro do universo de formação, e inclusive laboral, né, da educação formal, um respeito à diversidade, onde pessoas com dificuldades e limitações, elas possuem espaços, cotas para emprego, cotas para concursos e espaços na educação formal para que elas possam alcançar aquele nível de excelência que se quer alcançar. Agora, se eu abro mão disso na igreja, eu estou dizendo o seguinte: essa igreja não é desse mundo, e realmente não é. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, elas pertencem a esse mundo. Têm as suas dificuldades, as suas limitações, e eu tenho que entender e assistir essas pessoas e não relegá-las. Concordo que a gente não pode responsabilizar só a igreja, né? Mas eu acredito que se a nossa missão é pregar o evangelho, eu tenho que ser eficaz e não somente eficiente. Porque eficiente nós já somos, né? Jesus, inclusive, quando pegou os 10 mandamentos e colocou em 2, ele disse o quão nós nos achávamos eficientes, né? E depois a gente pode falar sobre isso. Mas nós precisamos ser eficazes. Eu preciso fazer com que aquela pessoa que está ali escondida, que não levanta a mão, eu preciso fazer com que ela levante a mão. Independente do motivo que a faz não levantar a mão. Tem que ir atrás dela. E não deixar porque ela deveria fazer. Então eu vou atrás dela, eu a ajudo a levantar a mão, eu ajudo na sua manifestação, eu ajudo na quebra dessas resistências que por algum motivo, e aí eu vou identificar esses motivos, e essa é a minha função, por algum motivo ela não conseguia fazê-lo. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos para tratar disso aqui. João 4, a gente vê a mulher samaritana que ela não quer nem se aproximar de Jesus. Por quê? Porque o cara era judeu. E eu não quero falar com você. Jesus quebra essa barreira. Ele podia ter ficado quieto. Não, a culpa é dela. Ela não falou comigo porque ela não quis. Então ela perdeu a oportunidade de ter acesso à água, à fonte da vida. Porque ela não quis falar comigo. Jesus quebrou essa dificuldade que ela tinha da sua manifestação. Ele não entendeu que a culpa era dela. Então a ideia seria a igreja conseguir olhar para as pessoas, ver que as pessoas são diferentes, Isso. e aí cada uma precisa de um jeito diferente, né? Tem gente, eu vejo isso em sala de aula, né? Sou professor, tem aluno que você precisa falar, tá bom, agora deixa o colega falar, ele fala muito. Tem aluno que só tá doido para perguntar, mas se você não chamar o nome dele, ele não vai.
E tem aluno que se você chamar o nome dele, ele trava e não consegue falar, você precisa esperar a aula acabar, sentado do lado dele e falar, e aí, o que você achou da aula, para ele conseguir falar. Então é tentar o pastor conhecer as ovelhas, entender o que está acontecendo ali, a liderança da igreja olhar para todo mundo que está ali e ao invés de ver uma massa de gente que vai ser tratado, enxergar cada pessoa com características diferentes e aí necessidades diferentes também para conseguir participar. Sim, atividades, competências, desenvolturas totalmente O diferentes. corpo que Paulo É o fala, né? corpo que Paulo fala, isso que eu ia dizer. Na própria liderança da igreja, nós enxergamos isso. Nós temos pastores que lideram bastante e com excelência crianças, outros adultos, outros eles são administradores, eles são gestores da igreja, e outros são excelentes pregadores, outros são excelentes mestres, dão aula. Aquilo que você falou no início, o grande erro está, eu consigo fazer tudo. Pelo único simples fato de você defender a ideia que Deus confiou a você. Ora, Deus confiou a mim a responsabilidade. Isso não significa dizer que eu não delegue ou compartilhe essa responsabilidade Que é com quem bom tem nisso, né? mais competência do que eu para fazê-lo. Porque senão eu teria que entender que Deus chamou os pastores, confiou a eles a igreja e falou: agora você é competente e capaz em todas as coisas. Deixa de ser corpo. Faça sozinho. É mais ou menos o seguinte: pega aquele texto lá que Jetro orientou Moisés e joga fora, passa um borrão por cima daquilo dali, porque Deus confiou a você, então você tem que fazer tudo. Não funciona assim, né? Então, hoje nossa conversa foi sobre confiança na igreja. A gente começou com esse dado de que mais de 70% das pessoas não confia na igreja evangélica. Um dado assustador. A gente teve a chance de dar um desabafo aqui do porquê que a gente acha isso, de como às vezes a igreja reformada, por sua arrogância, não consegue enxergar isso acontecendo e não consegue avaliar as causas. A gente viu um exemplo de algo que acontece nessa falta de confiança, que é a dificuldade de levantar e fazer pergunta. Algo que a igreja devia estar pronta. Então, um pedido que eu tenho para vocês, nos ajude a entender por que que você acha que as pessoas não estão confiando na igreja. Manda pra gente sugestões, ideias. Pode ser a razão por que você não confia na igreja, se você não está confiando. Ou talvez você faz parte dos 30% que confia na igreja, que ama a igreja, mas que tem entendido, tem percebido coisas que a gente não tá. A gente tem dedicado tempo, energia para entender. A gente quer ajudar a alcançar esses 70% das pessoas que não olham para a igreja evangélica com desconfiança, com medo. E para alcançar elas, a gente queria entender o que está acontecendo. Então, se você faz parte dessas pessoas, manda para a gente poder ajudar. E se você não faz parte, mas tem ideia do porquê que isso pode acontecer, manda pra gente também. A gente queria entender, a gente queria que as próximas conversas fossem baseadas no que vocês trouxerem pra gente, não é isso? É isso. Na realidade, a nossa preocupação aqui em debater esse tema é justamente tentar discutir com você e levá-lo ao entendimento de que a Igreja de Cristo, ela é extremamente confiável. E aí nós vamos caminhar juntos para que você entenda que a igreja não há nela nenhuma sombra de desconfiança. Amém. Vai ser Amém. bênção, né? Se Deus quiser, vai ser benção. Então, muito Vem obrigado. conosco. Toda quarta-feira. A gente esqueceu de falar. Toda quarta-feira, aliás, quarta não. Toda quarta-feira a gente solta os vídeos, mas toda segunda nós estamos aqui. E daqui a pouco, se você colaborar conosco, nós estaremos fazendo lives ao vivo, onde você vai poder participar on time. Ótimo. Então, toda segunda-feira a gente grava, quarta-feira vai o vídeo. Obrigado.